Olá, boa tarde a todos que estão acompanhando a programação da TV Câmara de Cubatão. Agora nós estamos falando ao vivo aqui do plenário desta Casa de Leis, onde daqui a pouco terá início a 21ª sessão ordinária de 2017. Na ordem do dia, apenas um projeto de lei, o de número 42/2017. É o único projeto de lei que será analisado, discutido e votado pelos vereadores neste plenário. E este projeto de lei você acompanha agora na tela da TV Legislativa. O processo é o de número 706/2017, projeto de lei de número 42/2017, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da lei orçamentária do município de Cubatão para o exercício de 2018 e da outras providências. A data deste projeto de lei é do dia 12 de abril de 2017 e está em primeira discussão. Muito bem, vocês puderam acompanhar aí o único projeto de lei, repito, que será analisado, discutido e votado pelos vereadores daqui a pouco na 21ª sessão ordinária aqui no plenário da Câmara Municipal de Cubatão. Só lembrando aos senhores que a presente sessão destina-se exclusivamente à apreciação da supra-mencionada propositura, nos termos do parágrafo único do artigo 98 do Regimento Interno desta Casa de Leis. Volto a repetir, nós estamos falando ao vivo do plenário da Câmara Municipal de Cubatão e daqui a pouco terá início a 21ª sessão ordinária de 2017. E se aqui você não comparecer, você pode nos acompanhar sintonizando o canal 9 da NET ou então pela internet câmaracubatão.sp.leg.br. A sessão será mais uma vez comandada pelo presidente desta Casa de Leis, o vereador Rodrigo Soares. Aguardem. Havendo número legal, em nome de Deus e da lei, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Essa presidência registra que acabamos de receber a visita do prefeito Alberto Mourão e também do vereador Cadu de Praia Grande para tratar da região metropolitana. Suspenda a sessão por 5 minutos para tratarmos sobre a ordem do dia.
Valeu, Sartor. Começar, hein? Declaro reaberta a presente sessão. Esta presidência esclarece que, nos termos da legislação em vigor, a presente sessão destina-se exclusivamente à apreciação do projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da lei orçamentária do município de Cubatão para o exercício de 2018. Passamos à ordem do dia. O único item da pauta é o processo número 706/2017, projeto de lei número 42/2017, autoria Prefeito Municipal. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do parecer favorável à tramitação da propositura, exarado pela Comissão de Finanças e Orçamento. Chega a essa comissão para análise parecer sobre o projeto de lei da Prefeitura Municipal de Cubatão, que dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da lei orçamentária do município de Cubatão para o exercício de 2018 e da outras providências. As folhas 31 e 39 encontra-se o parecer da douta Procuradoria Jurídica da Casa, que acatamos e a seguir transcrevemos. A propositura tem por objetivo, conforme se vê em sua mensagem explicativa, folhas 27 e 28, dar cumprimento ao disposto na Constituição Federal, convindo esclarecer que a Lei de Diretrizes Orçamentária integra o ciclo orçamentário e constitui o elo entre o plano plurianual e orçamento anual. Informa que o presente projeto foi elaborado de acordo com as normas legais e segue prioridades expressas no plano do governo. A mensagem também destaca o processo de discussão democrático via orçamento participativo a ser encaminhado para a elaboração do projeto de lei orçamentário anual. De se realçar que o presente projeto de lei há que se ater também a preconizado pela Lei Complementar número 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei Federal de 4.320/64, e as determinações contidas no comunicado número 13/2017 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. A propositura encontra-se redigida em 37 artigos, nos quais se estabelecem as diretrizes e metas que deverão nortear o orçamento municipal para o exercício de 2018. Orientam a elaboração na proposta orçamentária, artigos 6º e 11. Programação financeira, cronograma mensal de desembolso, metas bimestrais de arrecadação. 12 e 13. Trata da reserva de contingência. 5º. Dispõe sobre eventuais alterações na legislação tributária e da renúncia de receita. Artigos 27 e 29, tratam das despesas de pessoal. Artigos 15 e 16, abertura de créditos adicionais. 30 a 33, transferência de recursos a pessoas físicas e pessoas jurídicas de direito público e privado. Artigos 21 e 23, custeio de despesas, repasse e transferência de recursos. Artigos 24 a 26, e metas fiscais. Artigos 2º e 3º, nos moldes do artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal. Também atende às exigências do artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, dispondo sobre equilíbrio entre receita e despesas, critérios para limitação de empenho, artigo 14. Está ainda devidamente acompanhada dos anexos previstos na citada lei complementar, que delas são parte integrante, consistente em anexo de metas anuais, folha 15, avaliação de cumprimento das metas fiscais do exercício anterior, folha 16, comparativos de metas fiscais atuais com os exercícios anteriores, folha 17, evolução do patrimônio líquido, folhas 18, origem e aplicação dos recursos obtidos, alienação de ativos, folha 19, demonstrativo de riscos fiscais e providências 2018, folhas 21. Estimativa, compensação da renúncia de receita, folhas 22. Margem de expansão das despesas, obrigatória de caráter continuado, folhas 23. Projeção atuarial
da RPPS 24 e 25, receita de despesas previdenciárias da RPPS 26. Há que se dizer que os programas constantes do presente projeto deverão obrigatoriamente integrar, se aprovados, o orçamento anual a ser encaminhado até 30 de setembro do corrente ano. Destacamos, por fim, que, salvo o melhor juízo, não contempla o presente projeto de lei de diretrizes orçamentárias, o plano de pagamento de precatórios, o anexo informando sobre o custeio de serviços próprios de outros entes federais, exigido no artigo 62 da LRF, além de não constar no referido projeto de lei as informações acerca de quais gastos serão limitados na hipótese de frustração da arrecadação, omissões que podem vir a comprometer a aprovação futura de contas. No mérito, vislumbramos a necessidade de 3 emendas, todas ao artigo 14, visando adequar o projeto. Emenda 1. Parágrafo 1º do artigo 14 apresente a seguinte redação: o Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo para as providências deste o correspondente montante que lhe caberá na limitação de empenho e na movimentação financeira, acompanhado da devida memória de cálculo. O Poder Legislativo detém independência e autonomia financeira, garantidos pelos duodécimos. A Constituição determinou a transferência de recurso do artigo 168 e definiu parâmetros percentuais para a manutenção dos poderes legislativos no artigo 29-A. Esses valores, que constituem o orçamento autônomo do Poder Legislativo, são a garantia da independência no desempenho das funções e atribuições, das quais destacamos o controle externo sobre as atuações e finanças do Executivo, exercido pela Câmara Municipal, onde estão os representantes do povo, diretamente interessados na boa gestão dos negócios públicos. De outra forma, como poderá o Legislativo fiscalizar efetiva, independentemente, o Executivo, se necessitar de recursos materiais deste poder? Não seria tolerável, por exemplo, que os poderes legislativo e judiciário, para admitirem seus servidores e administrarem seus próprios serviços e órgãos, devessem esmolar o Executivo? Claro, está em pertinência ao parágrafo em comento por caracterizar a afronta e independência administrativa e orçamentária do Poder Legislativo, praticamente invertendo esse controle, na medida em que o poder fiscalizado passa a orientar o fiscalizador. Vale lembrar que o duodécimo previsto no artigo 68 da Constituição constituem-se obrigações constitucionais. Tamanha é a importância deste repasse que o jurista Pedro Lenza destaca as consequências do repasse irregular. Já o prefeito municipal praticará crime de responsabilidade caso deixe de efetuar o repasse dos valores para o Poder Legislativo, de acordo com as regras fixadas no artigo 29-A, parágrafo 2º, 1, 2 e 3. B. Não enviar o referido repasse até o dia 20 de cada mês. C. Enviar o repasse a menor em relação à proporção fixada na lei orçamentária. Desta forma, comprovado está a total impertinência do parágrafo objeto da análise, na medida que caracteriza ingerência indevida na administração orçamentária do Poder Legislativo, afrontando a Constituição da República. Visando sanar a irregularidade exposta, sugerimos a seguinte emenda de redação. Parágrafo 1º. O Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo, para as providências deste, o montante referente à queda de arrecadação e a correspondente limitação de empenho da movimentação financeira, acompanhado da devida memória de cálculo. Emenda de número 2. Ainda no artigo 14, o parágrafo 4 apresenta vício de inconstitucionalidade, a saber: parágrafo 4. Também não serão objeto de limitação à movimentação financeira, desde que a frustração da arrecadação de receitas verificada não as afete diretamente.
as dotações destinadas ao atingimento dos percentuais mínimos de aplicação na saúde e no ensino e as decorrentes de outros recursos vinculados. Destaque nosso. Frontalmente inconstitucional, a ressalva que pretende atingir, em caso de frustração da arrecadação, as dotações destinadas ao atingimento dos percentuais mínimos de aplicação na saúde e no ensino. Os citados percentuais mínimos são exigências constitucionais, de sorte que a previsão, ora em análise, nem poderia constar no presente projeto de lei por contaminação inicial. Visando preservar o presente parágrafo, sugerimos a seguinte emenda de redação. Parágrafo 4º. Também não serão objeto de limitação e movimentação financeira as dotações destinadas ao atingimento dos percentuais mínimos de aplicação na saúde e no ensino e as decorrentes de outros recursos vinculados. Emenda número 3. O parágrafo 6º, no mesmo artigo 14, também apresenta vício de inconstitucionalidade. Parágrafo 6º. Em face do disposto dos parágrafos 9º, 11 e 17 do artigo 116 da Constituição Federal, a limitação de empenho e movimentação financeira de que trata o parágrafo 1º deste artigo também incidirá sobre o valor das emendas individuais, eventualmente aprovadas na Lei Orçamentária Anual. Equivoca-se profundamente o projeto quando inclui na limitação de empenho e movimentação financeira as emendas previstas nos parágrafos 9º e 11 do artigo 66 da Constituição. Tais parágrafos justamente garantem a obrigatoriedade da execução das emendas parlamentares, o chamado orçamento impositivo. Colher o parágrafo ora em comento com a redação original importaria a aprovação de constitucionalidade a atingir as próprias emendas parlamentares a serem apresentadas por esta Casa. Assim, sugerimos a supressão do citado parágrafo 6º, visando sanar o vício de inconstitucionalidade. Assim, o projeto de lei em análise, adotadas as emendas propostas, está redigido em regulares formas, atendendo aos preceitos constitucionais e à legislação citada pelo autor atinente à matéria. Assim, nos aspectos cuja análise cabe a essa comissão financeiro e orçamentário, adotadas as emendas propostas, não vislumbramos, óbice, a sua normal tramitação. Quanto ao mérito, cabe ao douto plenário a análise da conveniência e oportunidade do acatamento das prioridades elencadas aos seus anexos. Ressalta-se, finalmente, a necessidade de realização de audiência pública por esta Casa, nos termos previstos do artigo 48 e parágrafo único da Lei Complementar de número 101/2000. Salvo o melhor juízo, este é o nosso parecer, Sala das Comissões, 5 de maio de 2017. Comissão de Finanças do Orçamento, Wilson Pildos, ex-presidente, Ivan da Silva, vice-presidente, João Emerson Alves de Souza, membro. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do parecer sobre a tramitação das emendas, exarado pela Comissão de Finanças e Orçamento. Retorna a esta comissão projeto de lei de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da lei orçamentária do município de Cubatão para o exercício de 2018 e da outras providências. Tendo em vista as emendas apresentadas ao presente projeto pelos nobres edis Rafael de Souza Vilar, conforme folhas 82 e 83, e Márcio Silva Nascimento, as folhas 84 e 85, e ora numeradas de 1 a 3. As folhas 89 e 90 encontra-se parecer exarado pela douta assessoria jurídica da Casa, que acatamos e as que transcrevemos. As emendas apresentadas, consoante se verifica das mesmas, têm unicamente o condão de acrescentar as diretrizes admitidas pela administração municipal, mais alguns itens que se adequariam às boas práticas da responsabilidade fiscal,
contribuindo dessa forma para o aprimoramento da iniciativa, notadamente no momento por que passa o município. Assim, face ao exposto nos aspectos cuja análise são de competência dessa comissão, não se vislumbra óbice a sua normal tramitação. Quanto ao mérito, cabe ao douto plenário decidir a conveniência e oportunidade de sua aprovação, devendo referidas emendas serem apreciadas de forma ao disposto no parágrafo 3º do artigo 174 do regimento interno dessa Casa. Salvo o melhor juízo, este é o nosso parecer. Sala das Comissões, 22 de junho de 2017. Wilson Pio dos Reis, presidente. Ivan da Silva, vice-presidente. João Emerson Alves Souza, membro. Primeiramente, essa presidência esclarece que os pareceres são somente discutidos, não votados. Em discussão, com a palavra, vereador Rafael Tucla. Senhor presidente, nobres pares, eu só queria deixar registrado o conteúdo da emenda que eu fiz, registrando também que retirei hoje uma emenda de 10%, por sinalizar mais uma vez o compromisso dessa Casa com a cidade e com o governo que tem construído um novo futuro, que tem se comprometido com os parlamentares, dando total liberdade para fiscalização e discutido todos os assuntos internamente, e as frustrações a gente acaba descarregando aqui no plenário, né? Às vezes a gente acaba puxando a orelha de alguém, mas eu não podia deixar de registrar o conteúdo dessa emenda. A LDO é uma peça que as pessoas deixam passar a oportunidade de discutir, só que é de suma importância. É uma construção do Poder Executivo com o Poder Legislativo, ouvindo o povo em audiências públicas. E hoje, virou moda em todas as cidades, acho que é até uma condição real também, que a gente sabe que a queda de receita ela é acentuada em todos os municípios, mas alguns gestores têm feito esse discurso sistematicamente e não têm dado o real problema para a população e nem como resolver esse problema. E assim, o que me deixou preocupado com a redação do artigo 8º, senhor presidente, é que tem em duas palavras, o deverá e o poderá. O Poder Executivo propunha que, se ele alegasse que existisse uma crise financeira acentuada na cidade, ele podia fazer um contingenciamento acima do que é proposto normalmente. E se passasse essa frustração financeira, ele poderia comunicar essa Casa, se ele quisesse, livre convencimento do Poder Executivo, ato discricionário, que após superar essa frustração financeira, ele poderia não mais estar no contingenciamento. E eu acho isso irregular. Por quê? Porque aqui o anseio da população é que esse plano discutido hoje da LDO, todas as reivindicações populares sejam cumpridas na íntegra. Então, essa seria uma desculpa do Executivo, ou não, né? A gente acredita que não existe desculpa do nosso Executivo, sempre trabalha pela lisura, mas poderia ser um ledo engano e arguir isso, que eu não vou cumprir tal reforma proposta pelo vereador Toninho Vieira em tal lugar, um remanejamento de receita, por conta desse contingenciamento. Então, só que esses dados são provados a cada quadrimestre pelas apurações financeiras. Então, o que acontece? Eu acredito que não deve ser poderá, mas, passada a frustração financeira, deverá o Poder Executivo liberar o orçamento para que todas as metas da LDO, todos os anseios da sociedade sejam cumpridos na íntegra. Senão, não teria por que a gente estar votando essa peça. A gente deixaria para que a conveniência do prefeito ele a aplicasse como lhe achasse melhor. Então, acho que a gente tem que aprovar essa emenda. Eu acredito, peço o voto dos vereadores para essa emenda em específico, porque deverá se difere muito do poderá, né? Eu acredito que o Poder Executivo, após sanada toda a frustração financeira, ele deverá colocar o orçamento em prática e o cumprimento dos anseios da população. É isso, senhor presidente. Apenas a título de esclarecimento para as pessoas que estão ouvindo e não iriam participar dessa discussão. Obrigado, senhor. Continua em discussão os pareceres.
Em discussão. Esta presidência esclarece que, conforme disposto no parágrafo 3º do artigo 174 do Regimento Interno, as emendas apresentadas pela Comissão de Finanças e Orçamento e pelos senhores vereadores serão discutidas e votadas isoladamente. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura da primeira emenda de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento. Primeira emenda da Comissão de Finanças e Orçamento. Altera o parágrafo 1º do artigo 14, que passará a vigorar com a seguinte alteração. Artigo 14, parágrafo 1º. O Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo, para as providências deste, o montante referente à queda de arrecadação e a correspondente limitação de empenho e na movimentação financeira, acompanhado da devida memória de cálculo. Em discussão. Em votação. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura da segunda emenda de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento. Segunda emenda da Comissão de Finanças e Orçamento. Altera o parágrafo 4º do artigo 14, que passará a vigorar com a seguinte redação. Artigo 14, parágrafo 4º. Também não serão objeto de limitação e movimentação financeira as dotações destinadas ao atingimento dos percentuais mínimos da aplicação na saúde e no ensino e as decorrentes de outros recursos vinculados. Em discussão. Em votação. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura da terceira emenda de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento. Terceira emenda da Comissão de Finanças e Orçamento. Suprime o parágrafo 6º do artigo 14. Em discussão. Em votação. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. A emenda número 1 do vereador Rafael Tucla, conforme anunciado, foi retirada. Então, solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura da emenda número 2, de autoria do vereador Rafael Tucla. Emenda número 2. Altera o parágrafo 8º do artigo 14, que passará a vigorar com a seguinte redação. Artigo 14, parágrafo 8º. A limitação de empenho e movimentação financeira deverá ser suspensa no todo ou em parte, caso a situação de frustração na arrecadação de receitas se reverta nos bimestres seguintes. Em discussão, a emenda número 2. Em votação. Com a palavra, vereador Rafael Tucla. Senhor presidente, nobres pares, senhora vereadora, quero também deixar registrado nessa tribuna, fazer uso da tribuna para agradecer a audiência pública que foi presidida pelo vereador Pio, onde nós conseguimos, presidente, o senhor também participou, a garantia que o Poder Executivo efetuasse todas as audiências públicas e o orçamento participativo da cidade. Ainda ficamos entre o deverá e o poderá, né, Pio? Porque eles acharam que poderiam fazer e a gente impôs que eles deveriam fazer. Porque uma ferramenta que é in loco, escutar o povo, não pode substituir o Facebook, não pode ser substituída pelo Facebook ou por qualquer outro meio de comunicação. Então, a título de esclarecimento também, outra vez, né, vereador Sérgio? Parabenizar o vereador que presidiu a comissão, as nossas intervenções, o vereador Ivan também fez essa intervenção, para que fosse garantida em audiência pública, não apenas uma, mas em 9, fora o orçamento participativo, a efetiva participação do povo, que é o dono desse dinheiro e que merece que ele seja aplicado da melhor forma possível, que não haja desperdício do dinheiro público e que esse plano da lei, das diretrizes, e que o PPA seja cumprido na íntegra. Só isso, senhor presidente. Continua em votação a emenda número 2. Em votação. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura da emenda número 3, de autoria do vereador Márcio Silva Nascimento. Emenda número 3. No artigo 6º, enumera o parágrafo único, que será o parágrafo 1º,
e acrescento o parágrafo 2º com a seguinte redação. Artigo 6º, parágrafo único renumerado como parágrafo 1º. Parágrafo 2º. As entidades e órgãos públicos e privados beneficiadas pelo convênio previsto no caput desse artigo deverão prestar contas de suas atividades à municipalidade, especialmente à Câmara Municipal de Cubatão, através de audiência pública previamente agendada. Em discussão, a emenda número 3, com a palavra, vereador Marcinho. Senhor presidente, nobres pares, nobre vereadora Érica, senhores e senhoras, essa emenda apresentada é simplesmente para que possa constar a todo o município a transparência desse repasse feito às entidades que são beneficiadas. Então, através de uma audiência pública para que a prestação de contas chegue até essa casa e ao próprio executivo, como está sendo utilizado o dinheiro público. Então, essa é a nossa emenda. Continua em discussão. Em votação, a emenda número 3 do vereador Marcinho. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei, artigo por artigo, para apreciação em primeira discussão, já incorporadas as emendas aprovadas. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Serginho Calçados. Gostaria que Vossa Excelência consultasse o plenário para que o presente projeto fosse apreciado em grupo do artigo 1º ao 37º. Submeto ao plenário a questão de ordem do vereador Sérgio. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do projeto conforme deliberação do plenário. Artigo 1º ao 37. Em discussão, em votação, os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Está, portanto, aprovado em primeira discussão com emendas o presente projeto de lei. Nos termos do artigo 108 do Regimento Interno desta Casa, esta presidência convoca sessão extraordinária a ser iniciada após o término da presente sessão para apreciar em segunda discussão e redação final o processo número 706/2017, projeto de lei número 42/2017, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da lei orçamentária do município de Cubatão para o exercício de 2018 e da outras providências. Após referido projeto ser submetido à Comissão de Finanças e Orçamento para a redação final nos termos regimentais. Esgotada a pauta da ordem do dia e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão.
Havendo número legal, em nome de Deus e da lei, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Esta presidência esclarece que, nos termos da legislação em vigor, a presente sessão destina-se exclusivamente à apreciação do projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da lei orçamentária do município de Cubatão para o exercício de 2018. Nos termos da convocação, passamos à ordem do dia. O único item da pauta é o processo número 706/2017, projeto de lei número 42/2017, autoria Poder Executivo. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura da emenda da Comissão de Finanças e Orçamento. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Roxinho. Só para registrar a presença do grande ex-vereador Dosval Vieira dos Santos aqui nesta casa, hoje, ouvidor do município de Cubatão. Registrado, vereador, seja bem-vindo, ex-vereador Dosval e atual ouvidor municipal. Visando sanar erro material, eis que o presente projeto de lei não contempla os parágrafos 2º e 3º do artigo 133 da Lei Orgânica do Município. Apresentamos a seguinte emenda. Acrescenta o artigo 6º-A e o artigo 6º-B do projeto de lei 42/2017 com a seguinte redação. Artigo 6º-A. Para atender ao parágrafo 2º do artigo 133 da Lei Orgânica do Município, fica estabelecido percentual de até 1,2% da receita corrente líquida a ser prevista no projeto de lei orçamentária encaminhado pelo Poder Executivo para atender às emendas parlamentares dos vereadores, com subvenção, auxílio-contribuição, bem como com a celebração de parcerias através do termo de cooperação ou de fomento com entidades privadas sem fins lucrativos, além de investimentos em obras, equipamentos e serviços que não acarretam aumento de despesas continuadas, ou para destinação aos fundos municipais, cujas previsões orçamentárias não poderão ser transferidas ou remanejadas para outra categoria econômica de programação ou de órgão para outro da administração municipal, sem prévia autorização do autor da emenda parlamentar, sendo que a metade desse percentual será destinada às ações de serviços públicos de saúde. Artigo 6º-B. Para atender o parágrafo 3º do artigo 133 da Lei Orgânica do Município, as proposições de despesas públicas dos vereadores, incluídas no orçamento anual, cujas previsões orçamentárias excederem o percentual estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias, poderão ser transferidas ou remanejadas para outra categoria econômica, de programação ou de um órgão para outro da administração municipal, na forma da legislação vigente no exercício financeiro. Sala Dona Helena Melete Cunha, 27 de junho de 2017, Comissão Finanças e Orçamento, Wilson Pio Reis, presidente, Ivan da Silva, vice-presidente, Joemerson Alves de Souza, membro. Solicito o parecer verbal da Comissão de Finanças e Orçamento sobre a emenda apresentada. Vereador Wilson Pio. O objetivo da emenda contemplar os parágrafos 2º e 3º do artigo 133 da Lei Orgânica do Município, que estabelece o limite de 1,2% para emendas parlamentares. E deixo para apreciação. Pela tramitação. Perfeito. Vereador Ivan da Silva. Pela tramitação, presidente. Vereador Joemerson Kleber do Cavaco. Pela tramitação, presidente. Em discussão, o parecer. Em votação, o parecer. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Em votação, a emenda da Comissão de Finanças e Orçamento. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei conforme disposto no artigo 143 do Regimento Interno, ou seja, somente a ementa para apreciação em segunda discussão. Dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da lei orçamentária do município de Cubatão para o exercício de 2018 e da outras providências. Em discussão, em votação, os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Está, portanto, aprovado em segunda discussão e redação final o presente projeto de lei.
Esgotada a pauta da ordem do dia e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Terminam agora aqui no plenário da Câmara Municipal de Cubatão a 21ª sessão ordinária e a 9ª extraordinária, exclusiva para a LDO. Correu tudo bem, né, presidente? Um abraço, boa noite ao senhor. Boa noite, tudo bem. Sessão importantíssima, sessão onde foi votado a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias do nosso município para 2018, projeto que foram apresentadas várias emendas pelas comissões de Justiça, Redação, Finanças e Orçamento, bem como por alguns vereadores. Emendas essas que vieram aperfeiçoar o projeto. E agora temos o projeto encaminhado ao Poder Executivo para a sanção. E essas emendas são justamente para isso, para acertar melhor o projeto de lei, né, presidente? Perfeito, aperfeiçoar. Algumas questões que nós verificamos realmente erro material, erro até formal, nós ajustamos o projeto e tornamos viável agora a sanção do prefeito. O senhor recebeu uma presença importante hoje aí para tratar da metropolização da região, incluindo Cubatão, Alberto Mourão. Sem dúvida, é uma grande honra ter recebido hoje o prefeito Alberto Mourão e também o vereador Cadu de Praia Grande para tratar sobre questões metropolitanas, problemas metropolitanos e também soluções metropolitanas. Então discutimos hoje e recebemos o convite para a próxima quinta-feira. Estamos discutindo com todos os prefeitos e vereadores da Baixada Santista um evento que ocorrerá em Praia Grande às 10 horas da manhã. Com a presença de todos os vereadores, mostrando a força de Cubatão, é isso? Sem dúvida, vários vereadores já confirmaram presença, estaremos lá, marcando nossa cidade também. Está correndo tudo bem agora, depois daquele tumulto, as sessões, está encaminhado, né, presidente? A cidade parece que vai andar. Graças a Deus, a paz tornou realmente aí o dia a dia e esperamos que sim, que o município cada vez cresça mais e estamos aqui fazendo nossa parte, contribuindo ao máximo para isso. Um abraço, boa noite ao senhor. Boa noite, eu agradeço. Muito bem, está aí a participação do presidente desta Casa de Leis, o vereador Rodrigo Soares, conversando conosco aqui no término da 21ª sessão ordinária e da 9ª sessão extraordinária. Continue agora com a nossa programação. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.